E aí, turminha, tudo bem? Vamos dar continuação à nossa aula de história. Na semana passada, nós estávamos falando sobre o capítulo 2, As Cidades Têm História, mas nós falamos sobre as fontes históricas, que é a partir das fontes históricas que os historiadores podem estudar o que aconteceu no passado. Inclusive, na folhinha de atividades e na videoaula eu coloquei sobre fontes iconográficas, que são registros visuais, né? As fontes escritas, que como o próprio nome já diz, são fontes que foram escritas, né? E as fontes orais, que são aquelas fontes faladas. Hoje nós vamos falar também sobre o patrimônio cultural. As cidades e o seu patrimônio cultural. Patrimônio cultural é o conjunto de bens considerados importantes para uma sociedade em razão do seu valor histórico e afetivo. Como exemplo, eu peguei uma imagem diferente do livro de vocês. Eu coloquei a imagem do Museu Nacional do Rio de Janeiro, também conhecido como Palácio de São Cristóvão. Ele pode ser considerado um patrimônio cultural. Ele foi moradia da família real portuguesa no período de 1808 a 1821 e depois ele passou a ser o Museu Nacional. Então antes ele foi moradia da família real. Só que infelizmente em setembro de 2018 houve um incêndio que atingiu quase todo o acervo que tinha no museu. E hoje em dia eles fazem exposições do lado de fora, porque estão tentando a recuperação do casarão. Mas é um tipo de patrimônio que fala muito sobre a nossa cidade. Como eu já falei com vocês, até mesmo quando nós conversamos sobre o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, nós falamos que o Rio de Janeiro ele abrigou a família real. O Rio de Janeiro ele já foi capital do Brasil, então tudo isso tem um valor histórico e sentimental para a nossa cidade. Patrimônio ele pode ser material e imaterial. O conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais, como os mostrados nestas páginas, no caso vocês vão olhar no livro, né, é chamado de patrimônio material, ou seja, tudo que é concreto. Pode ser um artesanato, pode ser uma estátua, pode ser um prédio antigo, como no caso do Palácio de São Cristóvão, né, que a gente viu na foto anterior. Tudo isso é um patrimônio material. E tem também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes e às manifestações e às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, o seu modo de preparar determinadas comidas, suas lendas, suas danças. Então, a partir daí, a gente vê que as cidades podem apresentar esses dois tipos de patrimônio, tanto material quanto imaterial. O imaterial, vale a gente ressaltar que ele também varia de acordo com a cultura de um povo, a cultura de um determinado local. Outros marcos históricos. As ruas e praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com as pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região. Do lado esquerdo, eu coloquei para vocês a Avenida Presidente Vargas. Essa avenida existe, tá? Fica lá no centro da cidade, é uma avenida bem larga, e ela foi projetada por Getúlio Vargas na época que ele era presidente do Brasil, enquanto a cidade do Rio de Janeiro ainda era capital federal da nação. Então, a Avenida Presidente Vargas, ela recebeu esse nome por conta do então presidente. E no livro de vocês veio o exemplo do passeio público Marcos Steiner Neto, em Itu, São Paulo. O nome do local faz referência a um conhecido comerciante da cidade. Assim como existem outras ruas. Há pouco tempo, também teve todo um processo para mudar o nome de uma rua para Rua Marielle Franco, por exemplo, que foi uma política aqui do nosso estado
que lutava por determinadas causas e que infelizmente foi assassinada. Então, houve esse processo, assim como outros também que querem colocar ou trocar o nome de rua por pessoas históricas daquele local, assim como algumas praças também têm nomes de pessoas históricas, tudo que acompanha a história daquele local, daquela cidade. O tempo e a transformação das cidades. As cidades passam por diversas transformações ao longo do tempo. Algumas dessas transformações ocorrem de maneira rápida, já outras acontecem mais lentamente. Por exemplo, o fato de colocar um semáforo na sua rua é um tipo de acontecimento rápido ou lento? Ele vai demorar anos para colocar um semáforo? Se a equipe já está lá? Não, em um dia, 2, no máximo eles vão estar colocando isso. Por isso eu coloquei para vocês aqui o exemplo de uma transformação lenta. Do lado esquerdo nós temos Rio de Janeiro antigo e do lado direito a foto do Rio de Janeiro em 2007, tá? A história do Rio de Janeiro como capital do Brasil iniciada no século XVIII, no período do vice-reinado, chega ao fim em 1960, em meio a inúmeras indagações sobre o destino da cidade. Prancha da zona portuária no Rio de Janeiro em 1710. Isso é uma pintura. E atualmente o centro do Rio, na região da Praça 15, em fotos de 2007. Eu deixei esse site aí embaixo, gente, multirio.rio.rj.gov.br, para vocês visitarem. Lá vocês conseguem encontrar um pouquinho mais da história da nossa cidade e assim tá fazendo algumas comparações também sobre a transformação da nossa cidade ao longo de todo esse tempo, tá? Leia o livro e faça as páginas 270, 271, 272, 273 e 274. Estude com atenção, beijos e até a próxima!